Meu nome é Marcos Sá de Paula e eu sou potiguar de Mossoró. Mas ainda criança, minha família mudou aqui para a capital, para Natal, onde eu vivi até meus 15 anos. Depois dos meus 15 anos, meu pai me mandou estudar em São Paulo, porque ele tinha negócios lá, ele era comerciante, tinha negócios lá em São Paulo, ele ia muito e ele queria que a gente tivesse uma educação mais aprimorada, alguma coisa assim. E nós fomos morar em São Paulo, eu, meu irmão e minha irmã, e quando, 2 anos depois, que a gente já estava lá em São Paulo, ele veio a falecer. Aí, depois que meu pai faleceu, aí eu e meu irmão viemos morar, estudar em Recife, que ficava mais perto do Natal. E eu fiz vestibular e passei para a faculdade do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, em 1971. Aí estudei um ano lá e tudo. Quando foi em 72, minha mãe resolveu que a gente iria morar no Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu consegui a transferência da Universidade de Pernambuco para a Faculdades Integradas Bennett, que tinha o curso de arquitetura também. E aí eu comecei a minha vida carioca. Isso foi em plenos anos 70, no começo dos anos 70. E foi aí que eu tive o primeiro contato com produção, com teatro, com esse tipo de evento. Porque tinha lá na faculdade tinha um grupo de teatro experimental, sem nenhuma pretensão de nada. E eu entrei no grupo e terminei eu dirigindo um espetáculo que era baseado num trabalho de Plástica 3, que era uma disciplina do curso de arquitetura. Esse espetáculo chamava-se Arquitetura, Corpo e Espaço, que eu criei uma música com movimento corporal e com textos assim falando sobre as arquiteturas, que era gótico, românico, 2 arquiteturas medievais e 3 formas de arquitetura moderna, que era o funcionalismo puro da Bauhaus, o orgânico, a arquitetura orgânica, que estava no começo, que estava se falando muito nisso, e o plástico, que era do Corbusier, Niemeyer e tudo. Então ele criou esse negócio lá dentro da faculdade. E foi muito interessante ver gente de outras faculdades, de Santa Úrsula, para assistir esse espetáculo. E pronto, aí eu comecei a me empolgar com isso. Nessa época, minha sobrinha era bem criança, que morava com a gente, e eu levava ela muito para ver teatro infantil. Ela gostava muito de ver teatro, e eu levava ela muito para ver teatro infantil. E só que as peças que a gente via não eram essas coisas todas, entendeu? Aí um dia eu assisti um espetáculo chamado Jardim das Borboletas, que era com música de Eduardo Souto, Tavito e atrizes assim, com Cláudio Tovar, Liginha Diniz, que aí era um espetáculo musical lindo, se passava no jardim, era o Jardim das Borboletas, o nome do espetáculo. E eu saí assim, gente, existe vida inteligente no teatro infantil. Aí eu comecei a elaborar um texto e elaborei um texto chamado Seu Sol, Dona Lua, que é a história de amor do Sol e da Lua, se passa no céu, na oficina do tempo, no céu, onde passa o dia e a noite. E o tempo tem um auxiliar, que é o tempito, e que o tempito fica fazendo o namoro do Sol com a Lua. Quando o texto estava pronto, eu fui levar para uma amiga minha, que era casada com Eduardo Souto. Eduardo Souto é o autor da trilha do Senna, daquela trilha famosa, aquela trilha lá.
E era uma pessoa assim que era muito, muito legal, muito simpático. Aí eu fui fazer uma leitura do texto para essa minha amiga, que ela trabalhava com teatro. Depois eles se separaram, ela foi para Angola, sei lá para onde. Aí quando eu terminei de ler e ele ouvindo, aí ele perguntou, você deixa eu fazer as músicas? Aí eu disse, lógico, imagina. Aí ele fez todas as músicas da peça, são feitas por ele. Aí ficou musical. Quando foi para montar o espetáculo, eu consegui um dinheiro com um sócio do meu pai, que quando depois que meu pai morreu, que meu pai tinha ajudado ele e tudo. Aí quem ia fazer o Tempito, que é o personagem infantil, era Ronaldo Rezedá. Mas aí depois, aí Ronaldo, na mesma época, foi convidado para fazer um espetáculo no Canecão, chamado Pippin, com Marco Nanini. Aí ele chegou para mim, não tenho condições de rejeitar um convite desse. Não, tudo bem, vamos ver. Aí quem vivia lá em casa, muito amigo da minha irmã, Lauro Corona, que ele já tinha feito umas publicidades, umas coisas assim para TV, propaganda de Coca-Cola. Aí eu disse assim, vamos experimentar, conversei com ele, ele na hora topou, e foi o maior sucesso. Foi o primeiro trabalho profissional dele. Depois daí, aí o Wolf Maia viu, convidou ele para fazer um outro espetáculo, e depois disso ele terminou indo fazer o Cirandinha, qual foi o primeiro? Foi. Aí depois ele saiu para fazer o Dancing Days, aí pronto, aí estourou nacionalmente, e foi isso. Aí essa foi a primeira peça, dessa peça, que aí teve várias pessoas. Nildo Parente fez o Tempo, que era um ator da Globo. E eu comecei a me entrosar com. Era na época que os exilados estavam voltando do exterior, Gabeira, Caetano, e shows. O Rio de Janeiro era uma efervescência de tudo. Eu conhecia na praia, era assim, Fafá de Belém, Marina, Elba, tudo antes de gravar o primeiro disco. Era a turma da gente da praia. Cazuza, eu conhecia Cazuza, ele ficava assim, porque ele era meio tímido, ele ficava assim meio de lado e tudo. E eu nem sabia que Cazuza cantava. Eu tive uma surpresa quando eu cheguei, fui morar em Recife na época, e vi a capa do Barão Vermelho e a cara de Cazuza lá na frente, aquele menino que vivia perto da gente, na praia. E tudo. Aí depois do Seu Sol, Dona Lua, eu comecei a me envolver muito com a questão ecológica e tudo, aí eu disse, não, vou escrever um outro texto infantil também, outro musical infantil, que ele se chamava O Bosque do Coração do Brasil. O Bosque do Coração do Brasil era um espetáculo que tinha assim um cenário, eram 3 árvores e uma cachoeira, e tinha um casal de passarinho que iam, e a destruição, né? Era uma coisa que na época nem se falava muito nisso. Eu fiz uma leitura até uma vez para as pessoas, e no final ela não tem happy end. A peça termina com a carta, as crianças recebendo uma carta, tendo a responsabilidade de não deixar destruir o Bosque do Coração do Brasil. Muita gente ficou chocado, como se vai fazer um espetáculo infantil sem happy end, não sei o quê. Bem, o resultado é que essa peça caiu nas mãos de Bibi Ferreira e ela dirigiu como é o nome daquele teatro? Teatro Vila Lobos, no Rio de Janeiro também. Mas eu assisti um ensaio geral, porque na época eu fui convidado para ir já estava completamente envolvido com essa parte cultural do Rio de Janeiro, e eu fui convidado pelo Itamaraty trabalhar no Pavilhão do Brasil na Expo 92 em Sevilha. E foi muito bom. Era um grupo de Joãozinho 30, umas mulatas, uns capoeiristas, eu sei que mulata é um nome não muito usável hoje, tudo, mas na época era assim. Eram as mulatas de Joãozinho. E capoeiristas,
e músicos e tudo, que a gente ficava animando o pavilhão do Brasil, atraindo pessoas para o pavilhão, para assistir o pavilhão. Depois, quando acabou a Expo durou de abril a outubro. Era uma exposição que durou esse tempo todo. Foi uma época muito boa, conheci gente do mundo inteiro. Até hoje eu tenho contato com pessoas dessa época, e através das redes sociais. E aí, voltando para o Brasil, aí 2 anos seguidos, 93, 94, 93 e 94, eu fiz a produção do Carnaval do Cassino Estoril, levando um show do Joãozinho 30, chamado-se Um Coração Chamado Brasil, para o Cassino Estoril, em Portugal. Aí era uma loucura, porque eu nunca tinha feito um negócio daquele, de viajar levando 40 pessoas, eu era responsável, 2 toneladas de fantasia, porque era muita fantasia, era um show de carnavalesco, vocês imaginem os destaques, aquelas roupas, muita pluma, muita coisa. E eu terminei durante 2 anos fazendo esse trabalho. E essa foi a minha parte europeia, né? Eu voltei para o Rio de Janeiro, depois que eu voltei, com uma amiga minha que trabalhou comigo na Expo e outra amiga minha daqui de Natal, Cíntia Varela, que é mãe até de Roberta Sá, minha prima. Aí nós constituímos uma empresa chamada Dunas Produções Artísticas para trabalhar eventos, teatro. Bem, aí nós abrimos essa empresa, Dunas Produções Culturais, que era para representar artistas, que a gente tinha assim, Cláudio Zoli, tinha Maurício Matar, tinha, quem era mais? Era Dr. Jeca, que era uma banda de rock do interior de São Paulo, que eu que levei lá para a Virgin, que gravou um disco e coisa, mas nunca foi muito uma área que me empolgou muito, porque você vira muito babá de artista, sabe? Você vira muito babá. Eu gosto mais de produzir e contratar a pessoa, vem cá para fazer o negócio, pronto, tá cá, fez, toma aqui seu dinheiro, tchau, e vai embora. Porque você fica muito, muito responsável pelo... Você vira babá, entendeu? Todos os problemas ele leva para vocês e tudo. Mas nós fizemos vários projetos. Sim, aí foi aí que começamos a entrar nos projetos das leis de incentivo lá no Rio de Janeiro. Aí nós fizemos a companhia Ópera Samba, aprovamos. Caras do Rio, que era um projeto de gravar CDs de grupos novos. Carnavalha, que era um projeto meio de carnaval fora de época também. Aí foi quando eu me aventurei a ir para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos e logo no começo eu fui para passar uns 2 meses, 3 meses, mas terminei tendo uma entrevista com uma empresa brasileira, uma empresa americana, que levava eventos brasileiros lá para o sul da Flórida. Eu tive uma reunião numa quinta-feira, quando foi na segunda eu já estava trabalhando, ganhando em dólar, ganhando por semana, que lá eles pagam por semana. Aí chamava-se ACM Productions. E responsável, na época, eles que iam fazer o Brasil 500 anos, era na época dos 500 anos do Brasil. E nós fiz a direção de produção do evento no Bayfront Park, em Downtown Miami, que era uma loucura, porque brasileiro é meio complicado você tinha que ir no chicote para botar as pessoas no palco na hora, depois que acabar o show, tirado do palco, mas foi um sucesso. Não foi tanto sucesso, porque nessa época houve um grande problema, nesse mesmo dia, que foi uma história do meninozinho cubano que o pai veio tirar e não sei o quê, e Little Havana, que era onde esse meninozinho morava, ficava entre a cidade e o resto de Miami. Então, Miami ficou paralisado. E o evento nem foi tão grande como o que a gente estava esperando, por causa desse incidente que aconteceu.
Aí eu passei quanto tempo? 2 anos e meio. Eu fui para passar 3 meses, 2 meses em Miami, fiquei 2 anos e meio trabalhando nisso. E o Miami Film Festival, que eu conhecia as meninas lá, da Infinito Production, e terminava ajudando, fazendo coisas também. Aí, quando foi em 2001, depois do atentado, aí teve aquele atentado lá das Torres Gêmeas, ficou tudo muito esquisito, eu já estava pensando em vir embora. Aí eu vim embora. Só que dessa vez eu vim direto para Natal. Eu não queria mais ficar no Rio, não queria coisa, eu queria ficar em Natal. Aí chegando em Natal, eu montei eu já tinha uma empresa quando eu tinha morado aqui nos anos 80, tem umas coisas que eu já me esqueci até de colocar aqui. Mas nos anos 80 eu morei aqui em Natal também. Aí tinha uma empresa, tinha um CNPJ, então eu reativei isso e criei a Sá de Paula Produções Criativas, que era para produzir eventos culturais na cidade, aqui em Natal, na cidade. E prestar consultoria a órgãos públicos, que aí eu fiquei trabalhando, fazendo um trabalho para o IDEMA, que era o diretor-geral era Eugênio Cunha, e ele estava com muitas ideias legais. Aí tinha o Barco Escola, que ficava circulando no Potengi, levando crianças. Um ônibus pegava as crianças na escola e levava lá. E era um projeto muito, muito legal, que eu acredito que nem não está mais funcionando. Eu acho que não está mais, não. Tinha a caravana ecológica, que a gente levava para o interior, passava um final de semana nas cidades do interior, levando teatro, levava bibliotecas, palestras e tudo sobre o tema ecológico. E concurso de fotografia dos ecossistemas do Rio Grande do Norte, concurso das árvores de Natal do Parque das Dunas. Foi uma época que a gente fez muita coisa no IDEMA, sobre o comando de Eugênio Cunha, sobre a aprovação. A gente levava as ideias, ele ia lá aprovava, conseguia o dinheiro para fazer, não eram fortunas, mas a gente precisava de um capital, por pequeno que seja. Mutirões de limpeza, a gente fez vários mutirões de limpeza do Potengi, que envolvia as escolas e tudo, envolvia Brás Petro, que tinha aquelas balsas, a gente ia para o outro lado do rio, até aí trazia, era sofá, que o povo jogava dentro do rio, televisão, tudo que você pode se imaginar tinha no mangue, né? A gente atravessava o rio, ia no mangue recolher isso. Aí, nessa época de Eugênio ainda lá no IDEMA, ele fez criou uns equipamentos lá dentro do Parque das Dunas. E o Parque das Dunas era um lugar que não tinha uma coisa cimentada, que às vezes acontecia algumas coisas, mas não, ele fez um anfiteatro muito, muito bem equipado, com camarim, com coisa, tudo. Fez várias trilhas por dentro do coisa, que deu uma nova vida. E eu, como eu estava trabalhando lá com ele, envolvido com essa coisa de música, que eu sempre tive esse envolvimento, eu fui. Aí a gente queriam elaborar, vamos fazer como é que chama? Uma coisa musical, o quê? Aí até que eu cheguei, levei a ideia de vamos fazer uma coisa que não tem aqui na cidade, um espaço para a música instrumental. Porque o cantor, ele tem barzinho aqui, tem o clube, geralmente, mas a música instrumental, ela era um pouco, você não tem no começo as pessoas diziam, você é louco, imagina, dia de domingo, final da tarde, quem é que vai sair para ver um show. Aí eu batizei esse batismo meu de Som da Mata, porque era lá no parque, era envolto da natureza exuberante do Parque das Dunas. E o ano passado, 2021, fez 15 anos que esse projeto existe todo ano. Às vezes tem um recessozinho, estávamos com recesso, estamos voltando agora logo depois do carnaval.
E depois criamos outros projetos, aproveitando o mesmo espaço, que foi o Bosque em Cena, voltada para o público infantil, para as crianças. E também o de dança, que Natal tem um potencial de dança muito forte. E aí nós criamos o Dançando nas Dunas, porque tem um Parque das Dunas. E há anos que a gente faz esse tipo de coisa. Todos os projetos que eu participo são gratuitos, ninguém paga para assistir ou para participar. E o último projeto que a gente fazia há um tempo, que está bem completamente diferente, que foi o Cubo de Luz, que é uma estrutura de 9 metros cúbicos, que com 30 obras de artistas visuais potiguares, das mais diversas vertentes. Tem pintura, tem fotografia, tem pintura em tela, pintura em aquarela, aquarela sobre tela, tudo. E nós vencemos, aprovamos na Lei Câmara Cascudo e no edital da COSERN Neoenergia, e nós fizemos aqui em Natal, a estrutura ficou aqui em Natal, na Praça Cívica, aí depois nós fomos para Caicó, para a Ilha de Santana, e finalizamos em Mossoró, na Praça de Eventos, que tem lá no centro da cidade. E foi uma coisa muito, muito, muito legal, muito diferente, muito, assim, as pessoas não têm o costume de irem a galerias de arte, museus, então as pessoas iam lá e ficavam maravilhadas com aquilo. Não era a exposição da obra original, eram reproduções das obras. Eram 30 imagens. E foi muito legal, foi muito sucesso. Os patrocinadores ficaram muito, muito satisfeitos. E provavelmente esse ano a gente vai dar entrada novamente e vamos ver como era um projeto completamente diferente do que a gente já fazia. Tem coisas que a gente vai ter que ajustar. E é isso. Agora nós estamos com 6 projetos aprovados nas leis e indo atrás de investidores para poder realizar essa coisa aqui. Tem a estrutura, que é essa sala, com os assistentes, tem tudo. E é uma coisa que eu tenho o maior prazer de fazer, entendeu? Tenho orgulho do que eu faço, porque eu acho que eu faço bem feito, eu sou muito Caxias, gosto de fazer as coisas bonitas, bem feitas. Sou o primeiro a chegar, o último a sair, sempre. E espero ter saúde para continuar durante muito tempo. Porque eu já não sou mais nenhum menininho, não, estou com 70 anos. Mas eu vou seguir em frente. É isso, eu acho que eu contei um pouco esqueci algumas coisas que me lembrei depois, que eu morei aqui em Natal uma época, trabalhei na empresa de turismo e fizemos alguns eventos também, numa época de carnaval, eu tive. Sim, eu me esqueci de colocar que a gente colocou o bloco do Submarino Amarelo, que era um bloco de carnaval. Há 2 anos que ele não sai, por causa da pandemia, mas é um bloco que fez muito sucesso, faz muito sucesso, até hoje as pessoas me cobram muito, que é o bloco do Submarino Amarelo, que é só com música dos Beatles em ritmo de carnaval. Sai aqui de frente, daqui da produtora, vai até aqui em Petrópolis, vai até no Largo do Ateneu, com criança, com idoso, é uma coisa impressionante a quantidade a variedade de pessoas que curtem o bloco. Bem, então é isso. Eu acho que eu já consegui dar um panorama geral da minha carreira como produtor cultural, envolvido nas artes. E agora, no Natal, não saio mais daqui, não.